Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21, e depois 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21, e depois o 2 Coríntios, mesmo aí em seguida, capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 2. Que nos diz assim a palavra de Deus. Mesmo os irmãos assentados, eu vou ler e os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A nossa mensagem desta noite, amados, tem como tema o seguinte: a reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus. Amados irmãos e irmãs, amigos, todos aqueles que nos ouvem nesta noite, a reconciliação com Deus é uma necessidade vital do homem. O homem precisa se reconciliar com Deus, porque todo o impulso do seu coração é contra Deus. Por natureza, as Escrituras nos dizem que nós somos filhos da ira. A inclinação natural da nossa carne é inimizade contra Deus. A vida que vivemos à parte de Deus é marcada pela cegueira e pela rebelião humana. Sem Cristo, diz as Escrituras, o homem está cego, o homem está perdido, o homem está cativo e o homem está morto em seus delitos e pecados. O homem sem Cristo está no reino das trevas. O homem sem Cristo está na potestade de Satanás. O homem sem Cristo, diz as Escrituras, está na casa do valente. O homem sem Cristo está seguindo o curso deste mundo.
O homem sem Cristo está fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos. O homem sem Cristo está andando segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Assim como o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, o homem natural rompeu com o pai e foi ou está num país distante de Deus. A Bíblia, ela é bem clara. Ou somos reconciliados com Deus, ou pereceremos. A Bíblia nos mostra desde lá, Gênesis, lá no início, na criação, Deus cria o homem, mas o homem pecou e afastou-se de Deus. O homem natural deu as costas para Deus, e este homem se tornou um rebelde, um ingrato ao seu Criador que o criou. A Bíblia diz que o homem natural sem Cristo, ele passou a adorar a criatura em lugar do Criador. O homem sem Cristo, ele desiste de adorar a Deus. Ele não quer andar nos caminhos de Deus. Mas uma coisa maravilhosa que as Escrituras nos mostram: mesmo o homem desistindo de Deus, Deus não desistiu do homem. A parte ofendida que Deus tomou a iniciativa de buscar o ofensor. E aqui, amados irmãos, irmãs e amigos, começa aqui o lindo momento nas Escrituras que chamamos de reconciliação com Deus. A grande mensagem da Bíblia pode ser resumida assim: todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, não levando em conta as transgressões dos homens. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que esse texto aqui nos fala, segundo escreveu o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A reconciliação do homem perdido custou muito caro para Deus, mas a salvação é de graça, e essa salvação não é algo barato, custou um alto preço lá na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ela custou tudo para Deus. Esta reconciliação custou a vida do seu próprio Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E, amados irmãos, quando nós olhamos para um texto como este, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é este que a igreja recebeu em suas mãos? Paulo vai responder no versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo,
não levando em conta as nossas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E nesta noite, amados irmãos, irmãs e amigos, eu quero destacar aqui, nesse texto, 3 fatos gloriosos da reconciliação do homem para com Deus. Então, vejamos o primeiro fato glorioso da reconciliação do homem com Deus. A primeira se encontra aí no versículo 19, a parte primeira deste versículo. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, o primeiro fato glorioso da maravilhosa, da gloriosa reconciliação do homem com Deus é que Deus não imputa os nossos pecados em nossa conta, daqueles que creem em Jesus Cristo. Deus não imputa os nossos pecados, nós que cremos em Cristo, não imputa mais os nossos pecados em nossa conta. Amados irmãos, a Bíblia diz claramente que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores desde o ventre materno. A Bíblia diz também que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas para reconciliar-nos consigo mesmo, Deus não podia colocar em nossa conta a nossa própria dívida. E Jesus ilustra isto claramente lá em Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 34, que Jesus vai contar uma parábola mostrando-nos que o pecado é como uma dívida impagável que temos para com Deus. Jesus contou a parábola do credor incompassivo para dizer que essa dívida que nós temos com Deus pode ser avaliada em 10.000 talentos. Ou seja, 350.000 quilos de ouro. E nós sabemos lá nos tempos de Jesus e também nos nossos, mas principalmente no contexto em que Jesus contou esta parábola, um judeu jamais poderia dever tanto. 350.000 quilos de ouro era o valor dos 10.000 talentos na época de Jesus. Para termos uma ideia, o salário naquela época era 1 denário por dia. Para juntar tamanho valor, um homem precisaria trabalhar 150.000 anos para pagar essa dívida de 10.000 talentos. Com isso, amados, Jesus está nos mostrando que jamais podemos quitar nossa dívida com Deus. Jamais nós podemos cumprir as exigências da lei de Deus,
as demandas da sua justiça. Pois a lei de Deus, ela é perfeita, mas nós somos imperfeitos. A lei de Deus, ela é santa, nós somos pecadores. Mas apesar, amados irmãos, do nosso débito imenso que temos para com Deus, Deus não lançou em nossa conta essa dívida impagável. Pois o texto de Deus, o texto que nós lemos no versículo 19 diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Deus, amados, Ele perdoa essa dívida tão imensa, pois Ele estava em Cristo, reconciliando consigo aqueles que crerão no seu Filho aqui no mundo. E quando nós olhamos, amados irmãos, para uma mensagem tão maravilhosa como esta, quantas vezes nós pecamos por palavras, nós pecamos por ações, nós pecamos por omissões, nós pecamos por pensamentos. Uma verdade, amados irmãos, deve ser dita. Mesmo que passássemos um dia inteiro sem cometer qualquer pecado, por palavra, ações, omissões, não escaparíamos de pecar por meio de pensamentos e desejos ocultos que passam na nossa mente dia após dia. Os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça 10.000 pensamentos a cada dia. Se apenas 3 desses pensamentos forem pecaminosos, no final de um dia, teríamos 90 pecados. No final de um ano, nós teríamos 1.080 pecados. E eu fiz a conta para mim mesmo, que eu já tenho 50 anos. Se eu tivesse apenas 3 pecados por dia, já estaria com mais de 50.000 pecados em toda a minha vida. Isso é, se só 3 pensamentos pecaminosos se eu tiver por dia. Imagine, por omissão, por atitude e por tantas outras coisas que praticamos diante de Deus. Um réu, amados irmãos, que somos nós, dificilmente escaparia de um julgamento se um promotor ou um advogado de acusação provasse pelos nossos autos do processo que ele cometeu mais de 50.000 pecados por violação da lei. Nós, principalmente eu, já estaria o quê? Condenado. O martelo já estava batido. Condenado. Mas aí vem a maravilhosa e gloriosa reconciliação de Deus para com o homem. Deus é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso está lá em Romanos capítulo 3, versículo 26. Deus é Ele, o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. E com base nesta verdade, amados irmãos, podemos afirmar que a cruz de Cristo
É o lugar onde Satanás, o acusador das nossas almas, ele é derrotado e sempre será derrotado. A cruz do Calvário, o grande acusador das nossas almas, nunca poderá encontrar um fundamento pelo qual possa fazer o Deus justo voltar alguma coisa contra nós, pois todos os nossos pecados foram separados de nós para sempre lá na cruz do Calvário. Todos aqueles que têm fé em Jesus, todos os seus pecados foram separados, foram perdoados e foram jogados para longe lá na cruz do Calvário. O inimigo das nossas almas, Satanás, não tem mais poder para nos acusar diante de Deus, dizer que nós estamos condenados. Deus em Cristo Jesus, Ele nos perdoa todo e qualquer pecado. Mas aí vem uma segunda verdade, ou fato glorioso da reconciliação do homem com Deus. Nós vimos em primeiro lugar que Deus não imputou em nossa conta as nossas transgressões, mas Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Mas no versículo 21 vem outro fato glorioso da reconciliação do homem com Deus. A parte A do versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Aqui está outro fato glorioso da reconciliação do homem com Deus. Deus pôs os nossos pecados na conta de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Amados irmãos, amadas irmãs, como eu falei anteriormente, Deus é um Deus justo. Ele não pode fazer vista grossa ao pecado. A Bíblia diz que Ele não inocenta o culpado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Aí vem a surpreendente e gloriosa mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Deus colocou a nossa dívida na conta de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Cristo, amados irmãos, veio ao mundo como representante, como fiador e substituto de todos aqueles que têm fé na sua pessoa. Ele foi feito pecado por nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, também diz que ele foi feito maldito a todo aquele que for levantado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós. Quando Cristo foi pregado na cruz do Calvário, Deus pregou todo o nosso débito que tínhamos e que constava diante de Deus. Cristo encravou todos eles lá na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz, lá em Isaías 53, profecia que se cumpriu em Cristo. Ele foi ferido pelos nossos pecados, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Isaías 53 também diz que naquele momento não havia beleza nele. Quando vamos para o Evangelho, o sol escondeu seu rosto dele e houve trevas ao meio-dia.
A multidão enfurecida, escarnecia de Jesus Cristo lá na cruz. Olhavam para ele, não via formosura nenhuma. Mas a Bíblia diz que Deus agradou o moê-lo até enfermar, para que nós recebêssemos a quitação dos nossos pecados. Os seus discípulos o abandonaram. O próprio Pai que está no céu, por alguns instantes, o desamparou. Naquele momento, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas foram transferidas da nossa conta para a conta de Cristo. Mas, segundo o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus pegou o escrito de dívida que era contra nós, anulou, rasgou, encravando na cruz, dando um brado: tetelestai, está consumado. Aqueles, Pai, que têm fé em mim, na minha obra que eu vim realizar aqui no mundo, está consumado, está pago. E Deus transferiu todos os nossos pecados agora para a conta de Cristo. Cristo não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós. Ele que era bendito eternamente, foi feito maldição por nós. Ele sofreu o castigo da lei que deveríamos sofrer. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que deveríamos beber. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos aqueles que assim esperam tão somente em Jesus Cristo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Naquele momento lá na cruz, ele sentiu o desamparo do próprio Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Mas vitoriosamente, Cristo deu um brado lá na cruz e gritou: está consumado, Pai. A palavra grega está consumado é tetelestai. Está pago, Pai, a dívida de todos aqueles que têm fé na minha pessoa. Por isso, todos aqueles que têm fé na pessoa de Jesus Cristo, está quites com a lei de Deus, está quite com a justiça de Deus, porque todos os nossos pecados foi imputado agora na conta de Jesus Cristo. Eu paguei, Pai, a dívida deles, consumando a obra que me conferiste antes que houvesse mundo. Está lá em João capítulo 15. Pai, glorifica o teu Pai, teu Filho, ó Pai, com a glória que eu tive antes de ti, e com a obra que confiaste-me aqui fazendo a glória. Glorifica o teu Filho, e glorificado também seja sempre o teu nome. Está lá no capítulo 15 de João. Jesus Cristo nos para nos celestiais. Tinha um acordo, a Trindade Santa. Cristo viria cumprir este pacto como representante daqueles que depositam toda a sua fé, a obra que ele fez ou realizou lá na cruz do Calvário. Este sim, eu assumo a dívida deles, eu paguei toda a dívida deles lá na cruz do Calvário. Por isso que o Evangelho é as boas novas de salvação para todo aquele que nele crê, naquele que crê no senhorio de Jesus Cristo.
Deus não imputou em nossa conta a nossa dívida. Deus colocou todos os nossos pecados na conta de Cristo. E o terceiro fato, e último, glorioso, da reconciliação do homem com Deus, é a seguinte: Deus vai colocar na conta ainda a justiça de Cristo, na minha e na sua conta, daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Veja o que é que diz aí o capítulo que nós lemos, 21, a parte B. Eu vou ler desde o início. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele quem? Em Cristo, fôssemos o quê? Feitos justiça de Deus. Deus não imputa mais as nossas transgressões na nossa conta. Ele pegou toda a nossa dívida, lançou na conta de Cristo e ainda por cima, Ele coloca em nossa conta a justiça do seu Filho Jesus Cristo. Nós somos feitos justiça de Deus. Deus, amados irmãos, aqui, conforme o apóstolo Paulo, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele faz algo maravilhoso em favor de todos aqueles que têm fé no senhorio de Jesus Cristo em suas vidas. Depois que Cristo pagou toda a nossa dívida, é como que Deus faz uma transferência de crédito para a nossa conta. Ele depositou agora naqueles que foram perdoados, naqueles que estão quite para com Deus. Ele colocou agora em nossa conta toda a infinita justiça de Deus agora em nossa conta. Toda a justiça de Cristo foi creditada agora na minha e na sua vida que cremos em Jesus Cristo. Deus olha para aqueles que têm fé em Jesus, que já se arrependeram, que já se converteram, estão vivendo para a glória do Senhor Jesus Cristo, conforme os ensinamentos da palavra. Deus olha a vida desses crentes, não vê mais débito algum. Ao contrário, vê um crédito de valor infinito. Todos os méritos da justiça de Cristo pertencem também a eles. Por isso, que em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: pois agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. É como se nós nunca tivéssemos cometido um pecado sequer. Nós agora, os crentes, aqueles que estão em Cristo Jesus, é como nós podemos dizer, numa linguagem dos nossos dias, nós agora estamos com a nossa ficha limpa diante de Deus. Nós temos, além disso, um crédito positivo diante de Deus. Nós temos agora um valor infinito para Deus. Ele nos comprou, não foi com ouro, não foi com prata, mas com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Esse foi o preço da reconciliação das nossas almas para com Deus. Por isso, amados irmãos, é maravilhoso quando olhamos para esse texto.
depois de tudo que Deus fez por mim e por você, que somos cristãos. Jesus não apenas pagou a nossa dívida, Ele nos tornou infinitamente ricos. Abram aí, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Veja o que é que Paulo vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conhecei a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, que foi que Jesus fez? Tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Toda a nossa dívida foi debitado na conta de Cristo. E toda a justiça de Cristo foi debitada na nossa conta. Nós que cremos em Jesus Cristo. É maravilhoso. Ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Amados irmãos, a doutrina da justificação é mais do que o perdão. Por quê? Vamos entender, eu já estou concluindo. No perdão, nossa dívida é totalmente quitada. Na justificação, além da dívida ter sido quitada, ainda recebemos um depósito de valor infinito. A justiça de Cristo nos é dada. Não apenas o débito foi cancelado, mas podemos dizer, um depósito imenso foi feito em nossa conta. Para entendermos um pouco, é como se nós devesse uma conta ao banco e estivéssemos completamente falido, sem um centavo. Mas alguém generosamente deposita em nossa conta um valor, a nossa dívida é quitada. Você está livre daquela dívida. Isso é perdão. Mas na justificação, não apenas a dívida é perdoada, mas ainda Deus faz um depósito de valor incalculável em nossa vida. A infinita justiça de Deus em nossa vida, que é Jesus Cristo. Você quer riqueza maior do que esta? Você quer se arrepender? Se reconciliar com Deus? Sua dívida, você não tem como pagar. Cristo vem, paga a mim a sua dívida. E ainda por cima, imputa a mim e a você a justiça do seu Filho, Jesus Cristo. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: Jesus Cristo teve alguma falha? Claro que não. Mas aqueles que entregam sua vida a Ele, é perdoado, e ainda por cima, toda a justiça de Cristo é imputada a mim e a você. É como que Deus olha para mim e para você, não vê pecado algum, vê a perfeição de Cristo sobre as nossas vidas. Isto é que é reconciliação na Bíblia. A doutrina do perdão e da justificação de Deus na vida do pecador. Você quer uma boa nova maior do que esta?
E finalizo dizendo o seguinte: o que você ainda está esperando? Você ainda que não se reconciliou com Cristo, volte-se para Deus agora. Ele já provou o seu amor ao dar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Por isso, aí no texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, mostra o perigo de adiarmos essa decisão para Jesus Cristo. E Paulo se coloca, como todos nós que pregamos a palavra de Deus, ele diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Você ainda que não se reconciliou com Deus, você ainda que não se arrependeu dos seus pecados, não se converteu ainda verdadeiramente para Jesus Cristo, hoje é o dia oportuno de você se reconciliar com Deus. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje o Espírito Santo, através da sua palavra, está apelando a você, por meio de um embaixador, em nome de Cristo, que você se reconcilie com Deus. Hoje ainda é tempo oportuno de você se reconciliar com Deus, pois amanhã pode ser muito tarde. Então, amados, irmãos, irmãs, amigos e amigas que me ouvem nesta noite, esta foi a mensagem de Deus que Ele preparou para mim e para você. Aqueles que estão já reconciliados, glorifique a Deus com a sua vida, com todo o seu viver, louve ao Senhor. E você que não se reconciliou com Deus, faça isso nesta noite, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.